Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar início ao nosso trabalho de educação física do ensino médio. Bom, nosso plano de ensino foi dividido em características dos alunos, base teórica, competências, habilidades, estratégia de ensino, recursos e avaliação. Plano de ensino. Característica dos alunos do grupo. Os alunos são do primeiro ano do ensino médio. Estão com aproximadamente 14 anos de idade. A EE Florestan Fernandes localiza-se na Vila Caiúba, no bairro de Perus, na zona noroeste da cidade de São Paulo. O bairro está situado na região do Vale do Rio Juqueri e da Serra da Cantareira, fazendo divisa com as cidades de Caieiras, Cajamar e Osasco, sendo um núcleo urbano isolado do restante da cidade por um cinturão verde cada vez mais tênue. O bairro tem em seu território o maior parque da cidade de São Paulo, o Parque da Anhanguera. Conforme trazido pelo jornal O Estado de São Paulo, Perus tem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,772, que coloca entre os 20 bairros com os piores índices da cidade, situação que precisa ser levada em conta, visto que o IDH é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade, entre outros fatores. No que diz respeito à possibilidade de prática de atividade física e lazer, não há muitas opções na área do bairro onde se localiza a escola, podendo-se apontar apenas o CEL, Centro Educacional Unificado da região, que é razoavelmente próximo a ela, com alternativa, já que o Parque da Anhanguera está relativamente longe da área onde ficam as escolas. A maioria dos alunos dessa escola são oriundos de dois conjuntos habitacionais, sendo um do CDHU e o outro da Coab, companhias criadas com o intuito de financiar moradias para pessoas de baixa renda. Analisando todos os detalhes levantados, pode-se inferir que então se trata de um bairro onde a população sofre com a carência em diversas áreas. Quanto à unidade escolar, no que diz respeito à estrutura e espaços usados pelos alunos dentro do estabelecimento de ensino, a mesma conta, além da sala de aula comum, com uma sala de vídeo, uma biblioteca, uma quadra coberta, o pátio e uma pequena área cimentada do lado do prédio escolar. Apresenta poucos ambientes, além de ter acesso a uma pequena variedade e quantidade de materiais. Base teórica. Segundo Piaget, os alunos estão no período operatório formal. Este é o estágio das operações intelectuais abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual na sociedade dos adultos. Estágio no qual há habilidade de realizar operações abstratas. É um estágio definido por algo que pré-adolescentes e adolescentes possuem: a capacidade de raciocinar sobre o mundo de uma forma mais lógica. Ainda, segundo Piaget, uma das consequências de se adquirir o pensamento operatório formal é a capacidade de construir provas lógicas em que a conclusão segue a necessidade lógica. Essa habilidade constitui o raciocínio dedutivo. Para Vygotsky, as etapas do desenvolvimento das funções psicológicas do ser humano, principalmente a do adolescente, se desenvolve dentro de um complexo sistema hierárquico de novas formações psíquicas que se baseiam entre os processos elementares e superiores. A função principal destas novas formações é o desenvolvimento do pensamento, a função de formação de conceitos. Vygotsky propõe construir uma concepção concreta da crise e da maturação intelectual que constitui o conteúdo do desenvolvimento do pensamento
no adolescente. Ele destaca a passagem do conceito na adolescência, a mudança profunda é essencial no conteúdo do pensamento, imaginação, conceito e interesse, que se renova e se reconstrutura-se em sua totalidade. Na adolescência, a entrada do pensamento conceitual abre para o sujeito a possibilidade da consciência social e política da meditação existencial. Na abordagem cultural, de acordo com o pensamento trazido por Daório, a educação física precisa ser considerada os seguintes pontos: compreender a educação física como a área que dinamiza um conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao movimento, que foi criada por humanos ao longo dos movimentos. Portanto, como jogos, esportes, lutas, ginástica, dança e etc., considerado a diversidade de práticas que promova a vivência, transformar, aprofundar e expandir o discurso embutido nessas práticas, considerando que seria melhor sem exercício físico, ou pior, mais alto ou mais baixo na abordagem cultural, todos têm espaço. Para a BNCC, ao experimentar práticas de educação física, como ginástica de condicionamento físico ou de consciência corporal, modalidades de esporte e de luta, os jovens se movimentam com diferentes intencionalidades, constituídas em suas experiências pessoais e sociais, como a cultura do corpo corporal de movimento. Nesse sentido, a área contribui para formar sujeitos capazes de usufruir, produzir e transformar a cultura corporal de movimento, tomando e sustentando decisões éticas, conscientes e reflexivas sobre o papel das práticas corporais em seu projeto de vida e na sociedade. Habilidades: fluir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo de aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. Seria no primeiro bimestre com 11 aulas. Segunda habilidade: apropriar-se do patrimônio artístico da cultura do corpo de movimento de diferentes tempos e lugares, compreendendo as suas diversidades, bem como os processos de disputa por legitimidade. Primeiro bimestre, 5 aulas. Terceira habilidade: apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento da cultura de rede. Segundo bimestre, 10 aulas. Quarta habilidade: selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. Terceiro bimestre, 9 aulas. Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens artística, corporais e verbais, levando em conta seus funcionamentos para produzir sentido em diferentes contextos. Quarto bimestre, 10 aulas. Sexta habilidade: analisar visões de mundo, conflito de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, como a forma de ampliar suas possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade. Quarto bimestre, 10 aulas. Sétima habilidade: analisar textos de modo a caracterizar as linguagens como fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível ao contexto de uso. Terceiro bimestre, 8 aulas. Analisar os diálogos, conflitos entre diversidade e processo de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e sua produção artística, corporal e verbal, presente na cultura local e em outras culturas.
Segundo bimestre, 10 aulas. Nona habilidade: apropriar-se criticamente de processo de pesquisa e busca da informação por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Primeiro bimestre, 5 aulas. Competências: apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais, globais e mobilizar seus conhecimentos sobre linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas de maneira crítica, criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se, práticas autorais e coletivas, de aprender nos campos de ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. Compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos nas práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-a, vivenciando-a como forma de expressão de valores e identidades e uma perspectiva democrática de respeito à diversidade. Utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais e verbais para exercer uma autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva de forma criativa, crítica e criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade para continuar aprendendo. Compreender os processos identiários, conflitos, relações de poder, permitir-se que as práticas sociais de linguagem, respeitar a diversidade, pluralidade das ideias, posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia e na igualdade, nos direitos humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação e combatendo o preconceito de qualquer natureza. Compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, põe como respeitando variedades linguísticas e agindo no enfrentamento de preconceito a qualquer natureza. Estratégia de ensino: aula expositiva, seminários, jogos, práticas gerais. Recursos: quadra, biblioteca, sala de multimídia e pátio. Materiais: bola, arco, fita, quadro negro, giz, cone, colchonetes e colete. A avaliação: com base nas ideias trazidas por Daório, a avaliação deve se concentrar naquilo que os alunos ampliaram de conhecimento em relação ao tema estudado, o que pode ser verificado através de relatório e registro dos alunos, produção de livro, revista, colagens, vídeos, trazendo um paralelo sobre o que saibam antes e o que aprenderam após as aulas. Bom, o tema das nossas aulas será ginástica. O primeiro plano de aula vai ser para o primeiro ano do ensino médio, com o objetivo geral de discutir o tema sobre o que é ginástica. O material será livros e internet. A primeira atividade pediremos para que os alunos realizem pesquisas sobre a ginástica. Os alunos deverão pesquisar a história, onde se pratica, quais os tipos de ginástica existem e as diferenças entre elas. O objetivo da atividade é entender a origem, a história e a diferença entre elas. Atividade 2. Depois das pesquisas, os alunos deverão apresentar suas pesquisas como feitas com suas percepções sobre o tema proposto, e logo após realizar conversas onde os alunos poderão impor os argumentos. A avaliação será através de observação. Iremos observar o que os alunos entenderam durante as pesquisas e o que será mais destacado sobre eles na ginástica.
Bom, nosso segundo plano de aula também é para o ensino médio. O objetivo geral da atividade é analisar as características da ginástica de conscientização corporal e condicionamento físico, verificar a diferença entre elas e conscientização corporal e de ginástica de condicionamento físico. O material será lápis, caneta e papel. A atividade será apresentar um documentário ou vídeo sobre a ginástica, as duas ginásticas, e os alunos devem assistir, depois escrever o que entenderam sobre o vídeo apresentado, destacando as duas modalidades de ginástica, estabelecendo modos distintos de relacionar com o corpo e objetivos diferentes. Objetivo específico da atividade. O objetivo é entender mais sobre a ginástica e depois de uma discussão sobre o tema. Atividade 2. Os alunos deverão diferenciar as duas práticas e buscar alguns exemplos e discutir sobre o assunto. Junto ao professor, objetivo específico da atividade, diferenciar as duas práticas. Avaliação. Iremos enviar algumas perguntas para os alunos para identificar suas principais atividades e avaliar se eles souberam diferenciar as duas práticas. Plano de aula 3. Objetivo geral: identificar elementos da ginástica de consciência corporal e condicionamento físico e montar uma coreografia baseada nas duas ginásticas. O material será livros, revistas e computador. A primeira atividade: os alunos deverão buscar elementos da ginástica de condicionamento físico e consciência corporal. O objetivo específico dessa atividade é entender mais sobre a ginástica e apontar seus elementos. Atividade 2. Os alunos deverão montar uma coreografia de no máximo 1 minuto em grupos que contenham as duas práticas e apresentar aos demais colegas de classe. O objetivo específico da atividade é experimentar elementos da prática da ginástica. A avaliação. A ênfase em identificar os conteúdos e competências, objetivando saber em qual nível encontra-se o aluno e compreender as principais dificuldades e as maiores facilidades dos alunos. Segundo Piaget, os alunos estão no período operatório formal. Este é o estágio de operações intelectuais abstratas, da formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual na sociedade dos adultos. Estágio no qual a habilidade de realizar operações abstratas é um estágio definido por algo que pré-adolescentes e adolescentes possuem a capacidade de raciocinar sobre o mundo de uma forma mais lógica. Para Vygotsky, as etapas do desenvolvimento das funções psicológicas do ser humano, principalmente do adolescente, se desenvolvem dentro de um complexo de sistema hierárquico de novas formações psíquicas que baseiam-se entre processos elementares e superiores. A função principal destas novas formações é o desenvolvimento do pensamento, a função de formações de conceitos. Segundo Gallagher, eles se encontram na fase motora especializada. Esse é um período em que as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são progressivamente refinadas, combinadas e elaboradas para o uso em situações crescentes e exigentes. Como o processo proposto dialoga com a abordagem da educação física trabalhada pelo grupo? A nossa abordagem é a abordagem cultural. A abordagem cultural na educação física defende uma educação corporal democrática, a partir da diversidade de conteúdos e promovendo a vivência, a ressignificação, o aprofundamento e a ampliação das práticas corporais e dos discursos embutidos nessas práticas. O objetivo da abordagem cultural na educação física escolar é trabalhar diversos temas da cultura corporal de várias perspectivas, de várias maneiras, ampliando a visão do aluno sobre aquela prática corporal, de forma que ele possa ler as manifestações da cultura corporal e reconstituí-las criticamente a partir de uma visão ampliada e aprofundada sobre aquela prática cultural. Como o processo escolhido dialoga com o BNCC para ensino médio? Para o BNCC, a experimentar em práticas da educação física, como ginástica de condicionamento físico ou de consciência corporal, modalidade de esporte e de luta, os jovens se movimentam com diferente intencionalidade, constituída em suas experiências pessoais e sociais com a cultura corporal de movimento. A competência sorteada é a 6, que é apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características